Isso é uma manobra da defesa, né, do advogado do Bolsonaro, junto com a Michelle. Muitas vezes também você não pode dizer assim, que o cara que silenciou, não, silenciei, quer dizer que ele é culpado. Agora, as coisas são muito evidentes. As coisas são muito evidentes. Sim. No caso das joias, dizem agora que o Mauro Cid contou tudo. Aí o advogado disse, não, mas ele contou tudo, não entregou o Bolsonaro, não. Se ele contou tudo e não entregar o Bolsonaro, ele não contou nada, porque ele trabalhava com o Bolsonaro, usava o celular dele, né, mandava o pai dele pegar o dinheiro, vendia as joias e entregava o Bolsonaro. Isso é evidente. Tanto é que a Polícia Federal está dizendo o seguinte, olha, para que a gente possa abrir aqui o procedimento legal para uma delação premiada, de Mauro Cid, ele tem que contar alguma coisa a mais que a Polícia Federal não sabe, porque ele vai ser julgado e vai ficar tudo nas costas dele mesmo. Aí eu pergunto, ele vai aceitar tudo mesmo nas costas dele? E Bolsonaro dando uma de santinho? É evidente. E agora, ontem mesmo, surgiu aí uma coisa interessante, que não é à toa que esse imbróglio aí dos árabes aí, desses sheiks aí, árabes aí, né, os donos dos petrodólares da vida, deram muitos presentes, eram presentes fora do comum, fora da realidade, e justamente, o que é que a Polícia Federal está chegando? Justamente naquele passo que foi vendido a refinaria aí, a preço de nada, né? E aí Ciro Gomes falava sobre isso aqui no Brasil, com um deságio tremendo, e de repente, do dia para a noite, começou a chegar vários presentes aí para Bolsonaro. A Polícia Federal tem investigado isso. É claro, está claro, que sim, Bolsonaro se apropriou de joia, vendeu joia, está fazendo negociar. Isso aí não há o que fazer. Agora, dentro do ramo do direito, os advogados estão aí tentando aí ver alguma brecha legal, até de anular o processo para começar na primeira instância. Por que eles dizem isso, tá? Você vai deixar bem claro. Porque Bolsonaro não é mais presidente. Já que ele não é mais presidente, esses processos, eles entendem, não é, que isso já deveria ir para a primeira instância, sair do Supremo Tribunal Federal e ir para uma primeira instância aí de alguma regional, do Tribunal Regional Federal, né? Primeira instância é isso, para começar na primeira instância. Porque os processos que são julgados pelo STF são aqueles que têm foro privilegiado, que o cara só tem foro privilegiado se tiver dentro do mandato. Mas só que dentro do entendimento, a ação começou antes e gera várias coisas, né, que estão ligadas a quem está no poder, quem tem foro privilegiado, quem não tem. É um entendimento aí do STF, aí da Alexandre de Moraes, mas eles estão aí se apegando nisso aí. Se você for falar que dentro do ramo direito, não é de toda forma errado, não. Eu acho que tem aí uma certa... Eu estou falando aqui da questão da legalidade, de onde está tramitando o processo. Não estou dizendo que Bolsonaro é inocente, nem culpado, porque não saiu ainda o resultado, nem o rito final ainda. Né? Eu não posso julgar. Agora, as evidências são claras. Isso se dá o nome seguinte. Existe um nomezinho que é usado muito em Brasília, Tássia. Se chama ICI. Você sabe o que é ICI, Tássia? Índice de coincidências inacreditáveis. É isso aí. Índice de coincidências inacreditáveis. O cara está todo melado, né? Diz que não roubou, mas está lá. Eu não roubei a galinha do vizinho, não, mas está todo cheio de pena. Então se diz o nome Índice de Coincidências Inacreditáveis. Poxa, tu não roubou a galinha do vizinho, mas está todo melado de pena. De onde saiu essas penas todas? Tu não é o frango da história, né? A galinha foi comida e está na panela. Então é mais ou menos isso aí. Aqui para nós. E aí eu não estou falando aqui, não é questão política de A, de B, não interessa isso. Estou falando que o grande inquérito da questão é o seguinte, amigos que nos acompanham. Se você achou que um dia o Bolsonaro era o homem, era o arauto dos bons costumes, o arauto dos bons feitos e anticorrupção, o arauto das legalidades, o arauto daquilo que tudo que se diz que é propenso aos bons costumes, né? É verdade, a inocência, a veracidade, que o cara é o cara mais correto do mundo, um cara incorruptível. Se você achou que o Bolsonaro era o arauto da incorruptibilidade, eu esqueci a palavra que a língua enrolou. Que é que você acha que a língua enrolou agora? Incorruptibilidade. Isso mesmo. Se você achava que o Bolsonaro era intocável no processo de corrupção, incorruptível, a palavra correta, incorruptível, você errou. Você acreditou num homem, na verdade, que a família, que desde que ele entrou no ramo da política, quando era vereador, a família dele, tira do cidadão, daquele que paga os impostos, eu, você, todo mundo, no Brasil todo, né? Só para ter enriquecimento ilícito. Sim. Todos estão candidatos, todos
são deputados, vereadores, viveram a vida toda nisso e depois vem dizer que o sistema não presta. Foram beneficiados a vida toda no sistema eleitoral vigente do país, do tribunal, com urna eletrônica, sem urna eletrônica, e depois nada serve e nada funciona. E se você achava que ele era o homem mais honesto do mundo, era o arauto da honestidade, não é. Estou falando disso, está muito claro isso aí. Ele fazia transações sim, fugiu do país, era um covarde. Antes de terminar o mandato, fugiu do país, levando um bocado de muamba para vender nos Estados Unidos. Está claro. Verdade. Isso aí. A verdade é essa. Entendeu? Agora eu estou falando o quê? Agora, dentro do âmbito da legalidade, do amplo direito de defesa, dentro do âmbito que todo cidadão brasileiro, independente se for bandido, se for gente de bem, tem, porque a gente vive abaixo da Constituição, num regime democrático, aqui não é um regime ditatorial, ele tem um amplo direito de defesa e ele pode sim questionar sim, que já como perdeu o foro privilegiado, que esse processo dele vá para a primeira instância. Isso sim, no meu entendimento, é legal. Isso sim, no meu entendimento, é legal. Agora, isso não está dizendo que as provas deixaram de ser contundentes. Que as provas deixaram de ser contundentes. Né? Eu entendo claramente que há aí uma verdadeira organização entre o Mauro Cid, o pai de Mauro Cid, Bolsonaro, o Frederico Assef, que também vendia, desvendia, pintava miséria, estava ficando todo mundo milionário. Tudo que o Estado brasileiro ganhava, eles vendiam e faziam moambagem. Moambagem, né? Feira do Paraguai, uma porcaria dessa aí. Essa é a grande verdade. Agora, se você perguntar a mim sobre o regulamento do âmbito de defesa, do rito legal, do processual, do rito legal do processo, eu entendo que esse processo dele, o ministro do STF, quando dia 2 de janeiro, depois do dia 8, 2 de janeiro, quando começou o meu processo, que ele não tem mais foro privilegiado, tem que ir para a primeira instância federal. É esse o meu entendimento. Jadiel, falando... E no foro que iniciou, tem São Paulo e tem Brasília. Então, não sei como é que ia ser, se dividir em duas ações. Mas porque tem que ser no âmbito onde aconteceu o crime e também da sua residência fixa também, né? Comprovada. Então, eu entendo isso. Não sou aqui o AIS da questão do direito, não. Estudo, observo as coisas, vejo o princípio da legalidade. Eu entendo também que deveria ir. Agora, se tem brecha legal para ele continuar lá no STF, os ministros do STF estão dizendo. Né? Quem sou eu para dizer que não é? Agora, se você perguntar que é um leigo feito eu entendo que ele poderia sim. Esse processo dele já deveria ter. Ou se não, eu posso ser também que a Polícia Federal está concluindo todo o inquérito, juntamente ao Alexandre de Moraes, e na hora que tiver o processo concluído, o Alexandre de Moraes, o STF, o Supremo Tribunal Federal, pode remeter para a primeira instância. Né? Agora, ficar nessa aí de defesa, não falo nada, não digo nada, não sei de nada, só falo que vou para a primeira instância, isso para mim, no entendimento, é um tiro no pé. Isso para mim é um tiro no pé. Por quê? Se vai para um depoimento e não tem culpabilidade, fala, diz, não, isso aqui foi assim, não aconteceu, é mentira o que estão falando, né? Agora, se organizar e ficar em silêncio eterno, aqui para nós. Eu já falei aqui, né, do legado histórico de Bolsonaro e também de Michele Bolsonaro. Michele, só Jesus. Falando... Não tem nada. Então, é isso que eu só para concluir, Cássia. Se você pensa que esse pessoal era honesto, do arauto, honestidade, você foi enganado. Você que votou em Bolsonaro foi enganado, porque ele não era honesto. Né? Se diziam que Lula era ladrão, então pronto. Então agora Bolsonaro também é ladrão. Acabou. Pronto. A história é essa.